Olá, povo abençoado, povo de Deus, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Estou eu de volta aqui trazendo as nossas reflexões. Andei meio ausente aí nas redes sociais, Facebook, WhatsApp não, Instagram, né? Agora por meio do Facebook quero trazer uma reflexão para que de alguma forma esta reflexão possa alcançar a sua vida, possa melhorar em alguma coisa a sua vida. É assim que eu creio que a palavra de Deus, ela vem para trazer vida, e vida em abundância para aquele que ouve, seja para corrigir, seja para exaltar, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quero ler para você, irmãos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, está escrito assim, no versículo 41. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas das ofertas. Olha só esse detalhe. Observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas das ofertas. Observava a multidão. Observava a multidão. Jesus observa. Jesus observa. Essa palavra, grava bem essa palavra. Jesus observa o que você faz. Ele observava a multidão quando ela colocava a sua oferta dentro da caixa de ofertas. Quando você oferece uma oferta para o Senhor, seja de qual forma for, seja uma oferta em forma de dinheiro, seja uma oferta em forma de culto, seja uma oferta em forma de louvor, o texto está nos dizendo que Jesus observa. Ele observa. E o que Jesus via era aquilo que era comum, entendeu? Era aquilo que era comum. E quando Jesus olha algo que é comum, que é normal, não tem porquê nada de anormal acontecer. Acontece aquilo que é normal, né? Chega no dia de domingo, vamos para a igreja, assistimos o culto, viemos embora e segue vida. Só que quando você toma atitude anormal, uma atitude que é diferente das demais, coisas anormais acontecem. Milagre acontece. O texto vai nos dizer que vamos lá. Então, ele diz aqui que ele observava a multidão colocando dinheiro na caixa das ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Normal, certo? Quando a gente vai em um culto, a gente observa que existem pessoas que têm uma condição financeira maior, outras uma condição financeira menor, pessoas ricas, pessoas pobres. Vida normal. Os ricos ofertam, dão seu dízimo, os pobres também. Mas aconteceu algo que chamou a atenção de Jesus. O que você tem feito, meu irmão e minha irmã, para chamar a atenção de Jesus Cristo? Existem algumas coisas na Bíblia que chamam a atenção de Jesus. Por exemplo, o centurião de Cafarnaum chamou a atenção de Jesus por sua fé. E ele ainda o elogiou. Jesus diz: nunca vi tamanha fé em toda Israel. E Jesus estava falando com um homem que era pagão. A fé dele chamou a atenção. Aqui uma pobre mulher, uma senhora, uma viúva, a Bíblia chama ela de viúva, versículo 42. Então uma viúva pobre, porque existiam viúvas ricas na época. Viúva pobre, chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor.
uma viúva pobre. Colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Você sabe quanto que valia essas 2 moedas de cobre? A teologia chama de leptar, ou leptons, né? Não sei qual é a pronúncia correta, mas é leptar. O leptar, ele equivalia a 128 avos de um denário. 128, irmão. Você pega um denário, divide em 128 partes. Ela tinha uma parte. Vamos dizer assim que era o Bolsa Família dela. Se ela ofertasse apenas uma moeda de cobre, isso significaria que ela não tinha ofertado tudo, porque o mínimo que uma pessoa poderia ter, o mínimo, eram 2 moedas de cobre. Então, se ela ofertasse uma, quer dizer que a outra ela usou, né? Mas ela ofertou 2, ou seja, tudo que ela tinha. Tudo que ela tinha. O texto não fala muito sobre essa mulher, mas podemos conjecturar que ela queria dar o melhor para o seu Deus. Apesar da sua situação financeira, apesar da sua condição viúva, pobre, ela não deu o que sobrava. Ela deu uma oferta de qualidade ao seu Deus. E quando eu falo oferta, não pense que eu estou falando só de dinheiro. Estou falando de tudo que se pode ofertar a Deus. Ela deu uma oferta de qualidade, meus irmãos. Qualidade, de qualidade. E isso chamou a atenção de Jesus, porque tudo que é anormal, tudo que é fora do natural, do comum, chama a atenção do Eterno. E Jesus, quando viu aquilo, eu fico imaginando assim, Jesus regalou os olhos e falou assim: João, Pedro, Tiago, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Deixa eu te mostrar uma coisa. E diz aqui, ó, e chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou. Tá vendo aquela mulher ali, aquela senhora ali, aquela viúva pobrezinha, tá vendo? Que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Os discípulos não entenderam nada. Como assim, mestre? Por acaso ela colocou sem a gente ver? Porque ela não colocou 2 moedinhas só. Os discípulos estavam enxergando o que os olhos deles viam. Mas Jesus não. Ele enxerga ele enxerga o coração da pessoa. Ele enxerga aquilo que os olhos humanos comuns não enxergam. E digo mais, os discípulos enxergaram o que elas estavam dando. Jesus enxergou o que sobrou na mão dela. Olha só que tremendo. Deus, os homens, presta atenção em mim aqui agora. Os homens enxergam aquilo que você tem na mão, o que você dá. Deus, ele enxerga aquilo que sobra, aquilo que sobra. Lembra da viúva que o profeta Eliseu, se eu não me engano, multiplicou o azeite? Lembra? Ela deu o que tinha. Ela só tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, e ela deu o que tinha. Deu tudo. E Deus fez com que, através do profeta, o azeite se multiplicasse. O azeite se multiplicou, acabaram-se as vasilhas, mas não acabou-se o azeite, irmãos. Milagre. E Jesus disse assim: todos deram o que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Todos deram o que sobrava. Todos dão o que sobram. Todos dão o que sobra. Isso é para mim e para você. Tomarmos vergonha na nossa cara de, quando formos ofertar a Deus, seja o que for, seja o seu tempo, seja o seu dinheiro, seja o seu jejum, seja a sua oração, seja o que for, não importa. Oferta como a viúva. Não oferta quando sobra. Oferta
o melhor, aquilo que dói. Deus não obriga ninguém a ofertar aquilo que dói, mas Ele nos ensina nas Escrituras que, quando você for ofertar, prepare-se. Você não é obrigado a dar a oferta toda vez que você vai no culto, mas prepare uma oferta que te incomode, uma oferta que vai mexer com a sua estrutura, uma oferta que vai balançar você, vai até você pensar que você vai estar perdendo, porque na verdade você vai estar ganhando. Hein? Você não precisa orar toda hora, apesar que a Bíblia ensina que nós devemos orar o tempo todo. Mas o que eu quero dizer é que quando você for orar, pelo amor de Deus, ofereça o seu melhor. Não ore só com a boca, ore com o coração, ore com entendimento. Não ore porque você está acostumado. Todos deram o que lhes sobrava. Você está dando para Deus o tempo, só o tempo que sobra? Você está dando para o Senhor Jesus a oferta que sobra? Você está dando para Jesus ou você entrega para Ele tudo que você possui para viver? Esta mensagem de reflexão, meu amigo, minha amiga, meu irmão, irmã, é só para você entender e aprender esse ensinamento com o nosso Mestre Jesus Cristo, que o fardo que Jesus coloca sobre nós e o jugo é leve e é suave. Ele te dá tempo, veja bem, Ele te dá tempo para você preparar a sua oferta. Essa viúva, vamos conjecturar aqui, eu creio que toda vez que ela ia ofertar, ela não dava tudo. Aliás, toda vez que ela ia ofertar, eu creio que ela não ofertava sempre com frequência, mas quando ela ia ofertar, ela lhe dava tudo. E é isso que eu quero que você aprenda, meu amigo, assim como eu aprendi. Quando eu for ofertar ao meu Deus alguma coisa, eu devo preparar esta oferta e apresentar ao meu Deus como tudo que eu tenho naquele dia. Entendeu? Meu querido e amado irmão. Tem pessoas que vai ao culto, vai à igreja, mas chega lá e fica falando mal dos outros. O pensamento está em outro lugar, o corpo está ali, mas o pensamento está lá. Está ali porque está acostumado, está ali porque, se eu não for, o meu líder vai falar de mim, o meu pastor vai falar de mim. Então não vá, meu amigo, Deus não vai receber a sua oferta. A sua oferta de culto tem que ser de coração. É por isso que as coisas não acontecem mais nas igrejas hoje, porque nós oferecemos aquilo que sobra para Deus, não oferecemos aquilo que possuímos para viver. Amém? Que Deus te abençoe neste grande dia, te guarde. Ore pelo diácono Paulo para que eu possa colocar mais mensagens de edificação aqui no Facebook, no WhatsApp. E eu não tenho Instagram, tá? Por enquanto eu não vou pôr lá no Instagram. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe o seu dia e fique na graça e na paz do Senhor Jesus.